Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o RBRP, um fundo de lajes corporativas que a gente sabe que tem um grande desafio que é o River One. Eu vou comentar então principalmente aqui sobre as características do fundo e também sobre as locações. Ele trouxe aqui informações do River One, Delta Plaza, Mário Garneiro, Edifício Venezuela que está no Rio de Janeiro, enfim, muita coisa. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. O fundo vem pagando então 27 centavinhos por cota, um fundo grande, mais de 93 mil cotistas, com uma liquidez média de 1,4 milhões, liquidez até boa, principalmente pelo momento do fundo. Basicamente, quem está segurando a cota está com um prejuízo muito grande, então não deve vender. Não tem muita gente disposta a topar também o risco para entrar no fundo, então considerando isso até que está uma liquidez interessante. Lembrando aqui que ele tem uma participação no RBRL, ele não faz a cobrança aqui de dupla taxa e é a forma dele de se expor no setor logístico. RBRL é um fundo bem interessante, fez alguma venda com lucro, vem enfrentando ali alguns probleminhas nos últimos meses, mas é um fundo interessante, posso trazer vídeo também no futuro. Vacância financeira do fundo em 45% e vacância física em 35%. Esses 10% de diferença que a gente vê aqui, basicamente são pelas carências. O fundo fez aqui algumas locações, inclusive no River One, recentes, e é muito usual no mercado de laje corporativa a gente ter a carência. O que é isso para quem é investidor iniciante? O inquilino, ele inicia ali o contrato de locação, mas ele vai começar de fato a pagar o aluguel dali 3 meses, 6, 9 meses, um ano, enfim, varia de contrato para contrato, mas basicamente é isso. Resumo mensal. Então aqui o gestor informa que o fundo fez novas locações em 3 ativos, Mário Garneiro, Delta Plaza e no River One, além da conclusão da alocação do restaurante e do teatro, como antecipado no relatório passado. Ele vai aqui destrinchar para a gente ativo por ativo, tá? Além disso, o número de consultas e visitas foi bastante intenso, inclusive com procura pelos ativos do Rio de Janeiro, especificamente o Edifício Venezuela. E aqui, finalmente, o que a gente lia muito nos relatórios do ano passado, né, que o Caio colocava aqui no relatório, o Caio é o gestor, que a gente precisava ter o senso de urgência para que o efeito transbordo chegasse até a região que se encontra principalmente o River One. Então ele coloca aqui que ele tem sentido que as empresas estão decididas a se movimentar e podemos perceber em alguns casos um certo senso de urgência, sentimento que não existia no ano passado. O efeito transbordo dessa região está acontecendo, as regiões da Faria Lima e Itaim, e impacta positivamente as outras regiões. Então, será que finalmente o famoso efeito transbordo está chegando? Eu faço essa brincadeira porque a gente via isso muito em todos os relatórios, ao ponto até de virar ali uma brincadeira entre os cotistas, alguns cotistas mais bravos também. Eles tiraram um pouco isso do relatório e agora voltaram a comentar sobre o efeito transbordo. Pois bem, vamos falar então de ativo por ativo. River One. No mês de fevereiro, então, foi concluído o processo de locação do restaurante do teatro, e o contrato do restaurante é composto por um aluguel mínimo mais um percentual do faturamento líquido. O teatro possui um contrato de compartilhamento de receita, e eles colocam que não foi publicado fato relevante porque o aluguel mínimo não atinge 1 centavo por cota, apesar da expectativa da parte variável superar esse valor. É interessante, eu gosto desse tipo de contrato para, especificamente um restaurante, um teatro dentro de um imóvel, que não vai ser ali o core desse imóvel, mas ter ali um variável pode acrescentar um pouquinho por cota. A única coisa aqui é que ainda vai demorar um pouco, né? Então eles locaram isso para o grupo Trio, tradicional rede de restaurantes e espaço de eventos na cidade de São Paulo. A ideia é que seja uma âncora ali no fornecimento de facilidades aos usuários, mas também para a atração de novos inquilinos. Então ali a ideia é que o restaurante opere além do horário comercial, que isso vai gerar um fluxo extra no estacionamento, que também gera receita, e para atender eventos que geralmente ocorrem nos finais de semana à noite. Então, eles querem que ele seja um destino e não só que os usuários usufruam desse restaurante. E aqui, que foi o que eu falei que vai demorar. A inauguração do restaurante está prevista para o segundo semestre de 2023. Aqui ele tem algumas fotos ilustrando, então ainda vai demorar um pouco.
Eu confesso que no relatório do mês passado, quando eles soltaram aqui que estava caminhando para ter essa alocação, que ia ser mais rápido, que já ia começar a funcionar logo agora em abril, maio. Deve demorar mais um pouco. Aqui sim, talvez a parte mais importante. Estamos em discussão de propostas em mais 3 andares das lajes comerciais. Não podemos afirmar que nenhuma delas será convertida, mas estamos empenhados em reduzir a vacância. E por que eu falo que esse é o ponto mais importante? Pessoal, se vocês estiverem gostando aqui do vídeo, deixa o like, isso ajuda muito o canal e se inscreve. Estou com a meta aqui de chegar a 1000 inscritos para poder publicar um conteúdo exclusivo lá no Telegram, um mini e-book para ajudar o investidor iniciante. Então me dá essa força, estou me esforçando bastante para trazer vídeo todos os dias para vocês. Bom, por que esse é o ponto mais importante? O River One, a gente sabe que ele se tornou aí um ativo muito grande dentro do portfólio do fundo, e eu já venho falando isso em alguns vídeos. Talvez o fundo chegando ali a conseguir alocar metade do River One, talvez abra a possibilidade dele fazer a venda de metade desse ativo, da metade locada, conseguir talvez fazer um ganho de capital, porque ele comprou esse ativo bem barato. Se ele for conseguir vender ele locado, é muito provável que ele consiga um ganho. Então ali ele já vai ter um dividendo extraordinário para distribuir, mas principalmente o valor principal voltaria para o bolso do fundo, né? E o fundo poderia comprar novos imóveis mais em linha com o portfólio do fundo. O portfólio todo do fundo é constituído de pequenos prédios, lajes e, enfim, escritórios boutique, e ele poderia investir em mais imóveis desse tipo, traria uma maior diversificação para o fundo e diluiria um pouco a participação do River One, que hoje é muito grande. Então, eu estou ansioso para que o fundo consiga alocar pelo menos metade do River One para ver se o gestor vai trabalhar um pouco essa tese. Lembrando que essa é a pegada da RBR. Ela sempre gosta de comprar ativos geralmente pequenos, fazer ali um retrofit, locação e faz a venda, auferindo ganho de capital e partindo para a próxima. River One, que destoou um pouco, é um ativo muito grande, por si, 14 andares, salvo engano, então é muito maior que os outros fundos e também representa uma porcentagem muito grande do fundo. Então, se ele conseguisse fazer esse movimento, acho que seria assim excelente. Acho que a cota reagiria muito bem, o dividendo também. Então, enfim, vamos aguardar. Edifício Delta Plaza. Uma das demandas evoluiu para locação no mês de fevereiro, então reduziu a vacância do ativo de 20% para 10%. Então, agora eles têm apenas um andar disponível para locação. No mês de março, tem a expectativa de começar a operação de um café no térreo, que oferecerá maiores facilidades aos usuários e também é uma receita extra. Tá? Aqui o Mário Garneiro, eles tiveram uma locação, porém também tiveram uma rescisão antecipada, então devolução de um conjunto. O conjunto aqui tem recebido já visitas e eles acreditam que pode zerar essa vacância nos próximos meses. Pessoal, e essa aqui foi sempre a pegada do fundo. Pode olhar, a gente está falando aqui de edifícios menores, Delta Plaza, Mário Garneiro, tem aqui o Castelo Branco. Então entra o inquilino, sai o inquilino. Quando ali eles entendem que o ativo já chegou no seu ápice, naquele momento ali da gestão, ou seja, já está completamente locado, num preço de um aluguel já bom, eles fazem a venda e vão procurar um outro edifício que está lá mais escondidinho. Eles fazem uma reforma, melhoram o ativo, começam a prospectar a locação, fazem a venda. Então, isso aqui é onde a RBR é boa, a gente consegue ver que eles conseguem se movimentar muito rapidamente nesses ativos menores. Aqui o Castelo Branco, que está lá no Rio de Janeiro também, eles fizeram parceria com uma empresa de coworking, as obras já estão em fase final, deve começar já ali a ter atividade em abril. Edifício Venezuela, aqui eles tiveram uma visita qualificada em fevereiro e que solicitou uma proposta. Esse fundo aqui, salvo engano, o inquilino saiu, o antigo inquilino, ainda está no período da multa, pode ser que eles consigam alocar antes disso, então seria bem interessante para o fundo. Portfólio logístico, comentei já no começo do vídeo, ele tem exposição em RBRL, não tem cobrança de taxa duplicada, e é a forma dele se expor no segmento logístico, ele consegue ponderar a sua posição, ele consegue aumentar a exposição em logístico ou diminuir via mercado secundário, que traz mais agilidade para a gestão.
é uma tese interessante. A gente vê, por exemplo, o KNRI, que também é híbrido entre galpão logístico e laje corporativa. Entretanto, ele investe diretamente no imóvel, diretamente no galpão. Ele é dono do galpão, ele é dono da laje. Então, se ele quer vender um galpão, é obviamente uma operação mais lenta. Agora, esse caminho aqui de ter exposição em um ticker da bolsa, em um fundo, ele consegue vender no mercado secundário em um dia. Se tiver liquidez para isso, em um mês ele desmonta a posição. Então é interessante. Aqui a gente vê o projeto deles de desenvolvimento. Lembrando que o máximo aqui que eles podem chegar do PL é 10% do capital investido em um ativo de desenvolvimento. É um ativo aqui que eles buscam uma TIR superior a 15% ao ano, no período de 5 anos. Também na pegada que eu falei para vocês agora há pouco. Um edifício menor, boutique, muito bem localizado. O terreno está a 350 metros da Faria Lima, uma região prime. E eles estão ali fazendo esse desenvolvimento. Caminhando aqui para o final do vídeo, eles comentam um pouquinho sobre cenário macroeconômico, sobre as questões ESG, que também são importantes para trazer mais valor, ativos com certas certificações ou padrões construtivos têm valido mais no mercado. E o último aqui, tópico que eu quero destacar para vocês, é só para quem ficou até o final do vídeo, é o seguinte, aqui a gente está olhando a DRE, certo? A gente consegue ver aqui o rendimento distribuído. Então, quase aqui 3 milhões e 300 mil reais. E aqui ele consegue fazer a quebra das despesas para a gente, né, em várias linhas. Dentre elas, eu queria destacar a despesa da vacância, que aqui é um grande problema. Você tem a vacância, então, obviamente, você não está gerando renda com aquele imóvel, não tem ninguém te pagando o aluguel. Só que aquele imóvel também consome custos do fundo, né? Você tem que pagar para ter aquela laje ali disponível. Você tem luz, você tem condomínio, você tem eventualmente manutenção. Então, o fundo está pagando aqui, ó, por exemplo, no mês de fevereiro, 640 mil, só pela vacância. Isso aqui dá mais ou menos 5 centavos por cota. Então, é um valor considerável. Então, obviamente, quando ele conseguir diminuir a vacância, ele vai aumentar a sua receita, porque vai começar a entrar um fluxo de aluguel novo, mas também ele vai aumentar a receita por diminuir a despesa com a vacância. Então ele vai gastar menos para manter aquele imóvel e ainda vai receber. Então quando tem uma locação, você tem aí quase que um duplo ganho. Tá? Quis destacar isso aqui para vocês, que ficou uma despesa até mais alta que os outros meses, e é normal ter essa flutuação, mas prejudicou o rendimento, tá? E muito cotista não sabe disso. Pessoal, no mais é isso. Se vocês gostaram do vídeo, peço like, a inscrição. Lembrando, grupo pro Telegram está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!